Oi, gente, bom dia, né? Então vamos lá, olha só. Eu vou discutir aqui mais um exemplo de velocidade relativa. Agora a gente vai fazer um caso bidimensional, tá bom? Envolvendo aí movimento no plano, tá certo? Então veja bem, vamos tentar discutir aí o exemplo, qual é o exemplo que a gente está tratando. O exemplo que a gente está tratando, grosso modo, é esse aqui dessa figurinha, certo? Então, você tem um plano XY, certo? Esse X ele representa a horizontal, né? O solo, desculpa, o solo, né? Então, isso aqui é a superfície da Terra. Aí você tem um carrinho, né? Se movendo aqui ao longo de X, movendo no solo, tá bom? E tem a chuva caindo, tá chovendo, né? O nosso referencial fixo de velocidade constante é esse ponto aqui, que é o zero aí desse eixo XY, tá bom? Então, como é que seria aí as questões de quem seria o P e quem seria o O'? Vamos lá, né? O que é que eu quero nesse problema? Eu quero saber o seguinte, olha, eu quero calcular qual é a velocidade da chuva, né, medida ou observada por alguém no carrinho, tá bom? Então, como é que a gente vai ter? O O, esse pontinho aqui é o ponto O, a chuva é o nosso objeto P, está caindo aproximadamente de uma forma vertical, e o carrinho que se move na direção de X positivo é o corpo O', tá certo? Então, o que é que a gente conhece? A gente conhece qual é a velocidade do carrinho em relação a um referencial na Terra, que é a velocidade O', né? A gente conhece ela, tá bom? Ela é dada, tá certo? Então, essa velocidade aqui ela é dada, né? Então, tá aqui, ó. Então, essa velocidade aqui a gente sabe qual é, que é uma velocidade, é um vetor apontando aqui para a direção de X positivo, e a gente conhece a velocidade da chuva em relação à Terra. Ou seja, um observador fixo na Terra vê a chuva caindo aproximadamente na vertical. Então essa velocidade aqui, VOP, que é a velocidade da chuva medida em relação à Terra, ela é uma velocidade aproximadamente vertical, tá bom? Então, qual é a pergunta do problema? A pergunta do problema é: se eu coloco o referencial agora em O', qual é a velocidade que a chuva tem? Tá bom? Então vamos lá. Então, vamos tentar entender aqui, né? Então, como eu disse, o que a gente quer é a velocidade, ok? A velocidade que a chuva tem em relação ao carrinho, né? Um observador no carrinho, como é que ele vai ver a chuva? Ele vai ver a chuva na vertical também, como um observador na Terra? Essa é a pergunta. Então, qual é a ideia? Aplicar o formalismo de velocidade relativa que a gente desenvolveu na aula passada, não é isso? Aplicar esse formalismo aí, certo? Então vamos lá, vamos aplicar. Primeiro, para a gente aplicar, a gente tem que saber quem é cada vetorzinho desse. Então a gente vai ter que vir para cá e desenhar aqui, escrever qual é cada vetor desse. Então vamos lá. O vetor OP é a velocidade da queda da chuva, que é uma velocidade vertical em relação à Terra, né? Então, se você olhar aqui, ele é um vetor apontando na direção de y negativo, certo? Então, ele é o módulo. Então, ele é o módulo, certo? O módulo multiplicado por y negativo, o versor de y negativo, ok? Pronto, aí vamos lá. Quem é o outro cara, o outro vetor? O outro vetor é o vetor O'. Quem é esse vetor? O vetor O' é um vetor que aponta na direção de x positivo. Então, quem é ele? É fácil escrever. Ele é o módulo vezes o versor de x positivo, tá bom? Pronto, então a gente já sabe quem é a velocidade da chuva, a velocidade na direção y negativo, e a velocidade do carrinho, que é o O', que é a velocidade na direção de x positivo, ok? Tendo isso, agora a gente substitui isso na equação da velocidade relativa que a gente desenvolveu. A equação da velocidade relativa é essa daqui. É só a gente substituir. No lugar desse cara, e o que sobra de incógnita é isso aqui. Agora é só resolver, é só manter esse cara num lado da igualdade e passar tudo para o outro lado, certo? Fazendo isso, a gente chega nessa relaçãozinha aqui, que é uma relaçãozinha, né, onde a velocidade que a chuva tem em relação ao carrinho é um vetor que tem componentes y e x. Então vamos dar uma olhadinha, vamos fazer um desenho do que seria esse vetor, né, para a gente entender. Vamos lá. Então ele é uma parte desse vetor é oriunda da velocidade da chuva, que é um vetor apontando para baixo. E a outra parte da coisa é a velocidade do carrinho invertida, com o sinal invertido. Então é um vetor que seria horizontal, sendo que apontando na direção de x negativo. Tá bom?
Agora, se você fizer esse vetor mais esse vetor, o resultado é esse vetor aqui. Tá bom? Esse é o resultado. Tá? Então, este vetorzinho apontando aí meio que para baixo é a velocidade que a chuva tem em relação ao carrinho. Vamos desenhar isso lá, vamos pegar esse vetor e arrastar ele lá para o carrinho para ver se a gente consegue entender mais ou menos do que, se tem sentido isso, né? Vamos lá. Então, ó, aqui está o carrinho, certo? Aqui está o carrinho e aqui está o vetor resolução. Então, o vetor solução é esse aqui. Vamos pegar ele e vamos arrastar para cá. Tem sentido isso? Tem sentido. Se você está dentro do ônibus e está chovendo, você tem exatamente essa visão. Você vê a chuva, como que diz, vindo na direção do para-brisa, querendo entrar ali no carro, né? Batendo meio que de forma oblíqua aí no carrinho, não é verdade? Pois tá bom, gente. Então essa é uma aplicação aí desse formalismo de velocidade relativa, agora considerando o movimento aí, né, no plano, no movimento bidimensional. Tá bom, gente? Muito obrigado, viu? Valeu.